a sinopse. O Alquimista, Eita, foi mal. O Alquimista é um best-seller do escritor brasileiro Paulo Coelho, publicado, publicado originalmente em 1988, em português, romance alegórico. O alquimista segue um jovem pastor andaluz em sua viagem ao Egito, depois de ter um sonho recorrente de encontrar tesouro lá. É o livro brasileiro mais traduzido do mundo, totalizando 88 idiomas. Até 2009, já havia vendido mais de 85 milhões de cópias, tornando-se um dos livros mais vendidos da história. Caraca, eu não sabia disso, que é um dos mais traduzidos do Brasil. Olha só. Tô ruim, hein? Originalmente. 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 Originalmente ou originalmente? Vai ficar a seu critério, porque isso é uma variação regional. A gente fazer um ti ou ti no final. Normalmente esse ti é mais nordestino. Então a gente normalmente aqui fala originalmente. Originalmente. Isso, se a gente for falar rápido. Mas originalmente eu acho que é mais genérico, assim. Mais genérico, eu diria, da maior parte do Brasil, eu acredito. Ah, Originalmente. isso, originalmente. 1988. 1988. Exatamente. Entendi. O que é um pastor andaluz? Ah, você conhecia? Não, Andaluzia não, não conhecia. é uma comunidade autônoma da Espanha. Está localizada na parte meridional do país. Então, tá, é uma comunidade espanhola, ok. Não sabia o que era. Mas ok, esse livro, ele é antigo então, né? 88, assim, tem bastante, 20, 40, quase uns 40 anos, um pouco mais de 40 anos, né? Um pouco mais. Ok, quer dizer, não, quase 40 anos, na verdade. Sinopse. O alquimista segue a jornada de um pastor analaduz chamado Santiago. Você pode Andaluz. Andaluz, andaluz, chamado Santiago. que Você pode atualmente... aumentar, por favor? Sim, sim. E ficou melhor? Sim, melhor agora. Ok. Acreditando em um sonho recorrente de ser profético, ele decide viajar para uma adivinha romana em uma cidade próxima para descobrir seu significado. Seu significado. A, a mulher, a mulher interpreta o sonho como uma profecia dizendo ao menino que há um tesouro nas pirâmides no Egito. A mulher interpreta. A mulher interpreta. Interpreta. A mulher interpreta. Isso, Interpreta. perfeito. E Inter, esse som do ter é o mesmo aqui do er. Mulher. Mulher. mulher interpreta. Exato. Ok. Então, é um pastor que tem um sonho é, de que há um tesouro das pirâmides do Egito. Ok. No início de sua jornada, ele encontra um velho rei, cujo nome era Melquisedeque, que lhe diz para vender suas ovelhas para viajar para o Egito.
e introduz a ideia de uma lenda pessoal. Sua lenda pessoal é o que você sempre quis realizar. Todos, quando são jovens, sabem o que é a sua lenda pessoal. Ele acrescenta que quando você quer algo, todo o universo conspira para ajudá-lo a alcançá-lo. Este é o tema central do livro. Ao longo do caminho, o menino encontra um inglês que veio em busca de um alquimista e continua suas viagens com ele. Eles viajam pelo Sara e durante a viagem, Santiago se encontra e se apaixona por uma bela mulher árabe chamada Fátima, que reside com seu caia perto de um oásis. Ele pede a Fátima para se casar com ele, mas ela diz que só vai casar com ele depois que ele completar sua jornada e encontrar seus tesouros. Ele fica perplexo com isso, mas depois descobre que o verdadeiro amor não vai parar nem implorar para sacrificar a sua lenda pessoal. E se isso aconteceu, não é amor verdadeiro. E se isso acontecer? E se isso acontecer, não é amor verdadeiro. Eu já tô meio perdida aqui. Depois que ele começou a falar de lenda pessoal, eu já não tô entendendo mais nada. É, e eu pensava que, quando falou pastor andaluz, eu pensava que era um homem, mas aí depois ele fala o menino. Se é um menino. É um menino, é uma criança ou um adolescente? Tipo, Eu acho que é um adolescente. um adolescente, né? Isso. Entendi. É que ele diz para vender suas ovelhas para viajar para o Egito e introduz a ideia de uma lenda pessoal. Só lenda pessoal. É o que você. Ah, interessante, ok. É, clã, clã, Clã. Com seu clã. Que significa? clã. É engraçado, eu pensei que vocês tinham essa palavra em inglês. Mas, tipo, um grupo. É, um grupo que é que está unido pela mesma cultura. Ah, clan. Oh, entendi. Clan, clan, Hum. clan, clan. Clan Mackenzie, clan. Os clãs escoceses, por exemplo, né? O pessoal dizia Clan Mackenzie, esses Clan Fraser, Clan, enfim, por aí vai. Saara, é o deserto do Saara. Sara. Sara. É diferente de Sara. A gente tem Sara, que é o nome de uma menina, né? Uma Hum. menina Sara, a gente fala Sara, Hum. nome de uma pessoa. Agora, o deserto é Saara. Saara. Sara. Ah, Sara. Saara, Entendi. exato, são dois As. E você falou tesouros, mas aqui a gente diria mais tesouros. 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 Ao invés de ter. Tesouros. 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 É Exato. tesouros? Isso, tesouros. Tesouro. Tesouros. Certo? Se você falar tesouro, tesouro soa bem nordestino. Acho que é um sotaque bem forte, assim. Tesouro, bem nordestino. Tesouro é mais, um pouco menos forte. Não que você não possa aprender o sotaque nordestino. Eu só acho Hum. que fica assim, é um sotaque tão forte que para um estrangeiro eu acho que é um pouco mais difícil, porque ele teria que é, o contato com o idioma normalmente é muito focado em São Paulo, Rio de Janeiro, e aí você misturaria um pouco do sotaque do Nordeste, né, com esses outros sotaques, talvez ficasse um pouco estranho a sua pronúncia. Uhum. Então,
Tesouros, tá suficiente. Tesouros. Ok. Por fim, aqui, no último parágrafo. O menino então encontra alquimista que também o ensina sobre lendas pessoais. Ele diz que as pessoas querem encontrar apenas um tesouro de suas lendas pessoais, mas não a, a própria lenda pessoal. O menino se sente inseguro sobre si mesmo enquanto escuta os ensinamentos do alquimista. O alquimista afirma: aqueles que não entenderam suas lendas pessoais não conseguirão compreender seus ensinamentos. É também afirmando que o tesouro é mais digno do que o ouro. O tema principal recorre através do romance. Quando uma pessoa realmente deseja alguma coisa, todo o universo conspira para ajudar essa pessoa a realizar seu sonho. Você sabia disso? Que o livro ele se baseia nessa ideia? Não, realmente não, mas eu não sei se eu concordo com essa ideia, mas tudo bem. Você quer ler um pouco do livro? Bora lá. Vamos lá. Daqui do PDF, né? Eu fiquei um pouco confusa nessa sinopse aqui, mas também é um pouco, talvez é um romance, mas talvez tenha uma pegada de metáfora, não sei, né? No meio da história. Enfim, ficou um pouco confuso quem quer que tenha escrito isso aqui. Uhum. Mas vamos lá, vamos começar então. Ok, pelo prólogo. Ah, você pode aumentar um pouco? Sim, sim. Aqui. Ficou bom? Tá bom? Tá bom. Prológio. O alquimista ou Prólogo. o Prólogo. prólogo? Prólogo. Isso. Prólogo. Okay, that always stress. Prólogo. Prólogo. O alquimista pegou livro que alguém na caravana havia trazido. O volume estava sem capa, mas conseguiu identificar seu autor, Oscar Wilde. Enquanto folheava suas páginas, encontrou uma história sobre Narisco. Só uma coisa, eu não consigo destacar as palavras, eu acho que o PDF ele tá limitado, né? É um PDF fechado. Ah, É, mas, enfim, a gente vai parando de parágrafo em parágrafo, certo? Para rever as palavras. tá bom. Caravana, Caravana. ao invés de carravana, não é carravana. Esse som seria se a gente tivesse dois R's aqui. Porque Caravana. o R entre vogais, Uhum. ele tem esse som de ra. Caravana, certo? Caravana. É como em espanhol. Isso. Um pouco menos forte, né? Uhum. Caravana, né? Não é tão Uhum. espanhol assim, mas sim, ainda assim o mesmo som, que é o flap T, né? Caravana. Caravana. Entendi. Volume, não volume. Não. Volume. 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 Lembre que é lá, lé, li, lolo. Lu. As vogais depois do L tem som, então volume. Volume. E narciso. 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 Normal. O alquimista conhecia a lenda de Narciso, belo rapaz que todos os dias ia contemplar sua própria beleza num lago. Era tão fascinado por si mesmo que certo dia caiu dentro do lago e morreu afogado. No lugar onde caiu, nasceu uma flor que chamaram de narisco. Narciso. Narciso. Narciso.
Narciso. Narciso. Mas não era assim que Oscar Wilde acabava a história. Ele dizia que quando Narciso morreu, vieram as Oreades, Oreiades. Oreades, Veja, Oreades. eu não conhecia essa palavra, mas pelo fato do acento ser aqui, eu sei que a pronúncia ela vai ser mais forte aí. Oreiades, Oreiades. Oreades. Isso. Vieram as Oreades, deusas do bosque, e viram o lago transformando de um lago de água doce num canto de lágrimas salgadas. Transformado. Transformado. Isso. Transformado. Transformado. É quase, ao invés de transformado, é quase eita, transformado. Não, tá aí, foi demais. Um pouco menos. Transformado. 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 Isso, por aí. Quase isso. Transformado. Como dizia, É transformado. é transformado. Isso. Aqui, Transformado. for. Transformado. Isso. Transformado. Exatamente. Transformado. Esse sonzinho, ele faz diferença, né? Na questão do reconhecer que você é um gringo ou não. O sonzinho do R. Nem todos os gringos prestam atenção nesse R. Transformado. Transformado. Ok. Transformado. Pode ir seguir. De um lago de água doce num cântaro de lágrimas salgadas. Por que você chora? Perguntaram as oreidades. Oreiades. 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 Entende? Oreiades. Oreiades. Chorro por Narciso. Olha, lembra entre duas vogais. Então vai ser o Olha, flap T. Choro. 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 Choro por Narciso. Choro por Narciso. Disse o lago. Não se espanta que você chore por Narciso. Continuaram elas. Espanta significa achava? É, espanta é o verbo espantar, né? Algo que espanta é algo que causa surpresa, certo? Mas nesse caso, espantar é uma surpresa. Não nos espanta é a mesma coisa de não nos surpreende, Hum, certo? Basicamente é a mesma coisa. Não nos surpreende. Já viu falar? Surpreender? sim. Ou seja, Então, causar surpresa. Então, não nos causa surpresa. Não nos espanta, certo? não nos espanta. Entendi, Mas entendi. normalmente espantar é uma surpresa um pouco mais triste, não é uma surpresa um pouco mais cheia de sentimentos, sabe? Surpresa é uma coisa que pode ser é mais feliz. Nossa, ele fez uma surpresa pra mim, sabe? Mas espantar é uma coisa que tipo é uma surpresa, mas normalmente um pouco negativa. Nesse caso, o lago chorar por Narciso poderia espantar alguém, ou seja, poderia deixar uma pessoa espantada com aquela situação, triste por aquela situação, né? Ao mesmo tempo que surpresa, triste. Então é uma surpresa com tristeza, espanto, certo? Certo. Obrigado. Ok, então não nos espanta que você chore por Narciso. Continuaram elas. Ao final de contas, apesar de todos, nós sempre corremos atrás dele pelo bosque. Você era
o único que tinha a oportunidade de contemplar de perto sua beleza. Afinal de contas, apesar de todas, e não todos, Apesar de todas todas, nós, isso. todas nós, Apesar de todas nós sempre corrermos atrás dele, atra- apesar de todas nós sempre corremos atrás dele. isso. Repara que aqui é um corrermos. É uma forma verbal diferente, né? É, que ele é um. Ah, eu não lembro agora se é tipo condicional, se nós correr. Acho que é um condicional. Corrermos. Apesar de nós corrermos. É, condicional, eu acredito. Enfim, só prestar atenção no R, ok? Aqui. Mas, mas Narciso era belo? Perguntou ao lado. Quem mais do que você poderia saber isso? Responderam, surpresas, as oreidades, oreidade, Relaxa. oreades, Oreiades. oreades, oreades, Oreiades. oreades. Afinal de contas, era em suas margens que ele se debruçava todos os dias. Se debruçava, que significa? Debruçar é quase, por exemplo, quando você vai olhar algo pela janela, você se debruça sobre a janela, ou seja, você se põe sobre alguma coisa. Então, debruçar normalmente tem essa ideia de se pôr sobre algo. Nesse caso, eles estão falando de Narciso se pondo sobre o lago para ver o reflexo dele. Ah, entendi, Entendeu? Isso. entendi. A Era gente em... também. Ui, Hum? foi mal. É só para você. Outro exemplo, a gente costuma dizer também que as pessoas. Ela se debruça sobre os livros, né? É uma frase bem comum. Então, você pegar um livro e você lê, é uma forma de a gente dizer que a pessoa gosta de ler. Ela se debruça sobre os livros dela por horas, entende? Entendi. Afinal de contas, era em suas margens que ele se debruçava todos os dias. O lago ficou algum tempo quieto. Por fim, disse: Eu choro por Narciso, mas jamais havia percebido que Narciso era belo. Choro por Narisco, porque todas as vezes que ele se deitava sobre minhas margens, eu podia ver, no fundo dos seus olhos, minha própria beleza refletida. Que bela, Nariz. que bela história, disse o alquimista. Desculpa. É porque você, quando você lê rápido, você diz narizo. Narciso, Narciso, né? Narciso. Eita, gostei dessa reflexão aqui, hein? Que bela história, disse o alquimista. E aí, o que é que você achou desse ponto aqui? Foi um pouco estranho, mas eu vou ler um pouco mais quando o livro chegou, quando o livro chegar aqui. Sim, Mas se você quiser, podemos continuar com este livro nas próximas aulas. eu topo. É uma forma de você se manter lendo, né? E eu também conhecer o livro, que é o mais traduzido no mundo, porque disso eu não sabia. Tá bom. É, do brasileiro, né? É, mas mesmo não tendo nenhuma relação com a história, esse prólogo é basicamente o alquimista lendo uma passagem do Narciso, né? Mas você conseguiu entender, tipo, essa passagem?
Sim, mais ou menos. Ah, sim, mais ou menos, eu entendi. Então, tudo bem. Vou Uhum. marcar as palavras desconhecidas e coisas assim, mas por Sim, enquanto tudo bem. foi bom, né? Eu achei interessante porque o lago era tão Narciso quanto o próprio Narciso, né? Ele se, ele dizendo aqui, né? Eu choro por ele porque eu me via no fundo dos olhos de Narciso, via a minha própria beleza refletida. Então, enquanto o Narciso se olhava no Uhum. lago, o lago se via refletido nos olhos de Narciso. Então, ele não estava nem aí para Narciso, né? Ele estava olhando o próprio umbigo. Então, acho que é interessante, porque eu gostei dessa reflexão, porque às vezes as pessoas querem se mostrar, né? Elas querem aparecer, elas querem chamar a atenção. Isso, E ah, na maior parte das vezes as outras não estão nem aí. Ou simplesmente olham para o próprio umbigo. É cada um olhando para o próprio umbigo, né? Dá para tirar várias reflexões aqui desse texto, né? Também você pensar, às vezes, as pessoas que não dão atenção a você, enfim. Muitas coisas aqui, bem interessante, bem interessante. Valeu. muitas. Gostei, Fanny, gostei. Podemos continuar lendo. Gostei. Bem, muito obrigado pela aula de hoje. Eu que agradeço. Sempre foi um prazer e até a próxima. Nós vamos continuar lendo. Perfeito. A Foi gente animo. continua. Obrigado. Valeu, Fanny. Fica Valeu. bem, eu espero que, mesmo com todas as confusões aí que aconteceram, né, na sua última semana, enfim, espero que se resolvam, né? Assim, emocionalmente falando, né, Hum, entre você e seus amigos, mas enfim, é a vida, né? Qualquer coisa eu tô aqui, pode mandar mensagem, a gente conversa. E é isso, na próxima a gente continua lendo. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.